Então vamos dar continuidade ao ciclo Nos Ombros de Gigantes, por Líderes Clássicos, hoje com a conferência do Gabriel Gueder Xavier sobre Metafísica de Aristóteles. Eu gostaria de agradecer então mais uma vez aos palestrantes, que aceitaram fazer parte desse ciclo, a presença aqui hoje, agradecer a presença do professor Jaimir, chefe de departamento, professores Carolina e Ulisses. Agradecer mais uma vez ao professor Roberto Wu pelo apoio dado ao ciclo. E eu gostaria de apresentar então o Gabriel, que tem graduação em Filosofia em 2010, com um TCC intitulado Um Caminho para a Pergunta pela Ousia em Zeta da Metafísica de Aristóteles, dissertação de mestrado defendida em 2013, o conceito de substância em Aristóteles, algumas considerações sobre sua origem a partir da crítica à doutrina das ideias de Platão, e do dilema entre os sentidos de universal e individual. Gabriel defendeu o doutorado em filosofia em 2017, Tisreusia, o problema da substância, a partir da última aporia de Beta da metafísica de Aristóteles. Certo? Então eu passo a palavra ao Gabriel. Boa conferência a todos. E avisando que novamente vai passar a lista de presença que todos aqueles que pretendem então ter o certificado da atividade de extensão devem assinar. Ok? Vamos começar por ali e a lista vai passar durante a conferência. Boa conferência a todos. Até mais. Bem, eu agradeço a Marina pelo convite e também acho que é um momento bastante interessante porque a gente acaba, quando trata com esse tipo de texto, sempre ficando muito atento a fragmentos. Melhorou? A fragmentos, a passagens, e a gente acaba fazendo muita análise de passagem e tal. Então é um momento bem interessante para mim, para tentar retomar a metafísica como um todo, e tentar passar elas, tentar apresentar ela para vocês como um todo, como um projeto unitário, que é o que eu vou tentar fazer a partir de agora. Eu elaborei um texto, eu vou fazer a leitura desse texto, para que eu não me perca em considerações e elucubrações, enfim, e consiga melhor utilizar o nosso tempo. O conceito ou a designação da disciplina metafísica, como é sabido, nasceu do conjunto de tratados agrupados sob este nome, cuja autoria lega-se a Aristóteles. A obra que possuímos no estado atual, contendo 14 livros e com um emblemático título Metafísica, muito provavelmente, e poderíamos até nos arriscarmos a dizer certamente, não foi organizada de tal modo por Aristóteles. Tampouco recebeu tal título daquele que julgamos ser o seu autor. Tanto o título quanto a organização dos tratados na disposição atual datam provavelmente do século I a.C., portanto, mais de 2 séculos após a morte de Aristóteles. Com relação ao título da obra, sabemos que seu autor não se refere ao estudo que empreende nesse conjunto de tratados pela designação metafísica, ou em grego, ta metafísica. Esse termo era desconhecido dos filósofos gregos da época de Aristóteles e somente veio a ser utilizado séculos depois para a designação justamente desses tratados. Antes, o filósofo se referia à investigação inaugurada nestes escritos por sabedoria, em grego sofia, ciência buscada, epistemes etômenon, ciência do ser enquanto ser, filosofia primeira, protefilosofia, e teologia, em grego, teologia. O termo metafísica foi criado especialmente para designar esse conjunto de tratados pelo editor da obra de Aristóteles, Andrônico de Rhodes, no século I a.C., e serviu, a partir de seu surgimento, como uma roupagem que reúne em torno de si as designações acima mencionadas, assim como nomeia o campo de saber o qual Aristóteles inaugura. Os
sintagma da metafísica pode ser vertido para o vernáculo por o que vem depois da física. Certamente difícil determinar com precisão qual era a intenção do editor Andrônico ao denominar por esse sintagma o conjunto de tratados que compõe a obra. Poderia ter um motivo meramente editorial, significando os livros que vêm depois dos livros da física, ou uma motivação que relevaria a natureza do objeto desses tratados, a substância suprassensível. O impasse exprime questões delicadas e de certa importância para o modo como compreendemos a obra. Assim, a questão geral, com qual intento o termo metafísica foi criado para designar esses tratados, desdobra-se, a meu ver, em duas outras. Possuiria o termo metafísica o sentido filosófico que lhe aportamos hoje ao lermos a obra, ou sua conotação era distinta? Segunda questão: o que significa metafísica aplicado a esse conjunto de tratados? Parece-me que, no caso da primeira questão, saber se o termo possui ou não sentido filosófico esbarra na segunda questão, a saber, se o sentido do termo recobriria ou não os 14 tratados que recaem sobre ele. De outro modo, podemos dizer que os 14 tratados tratam ou lidam de algum modo com metafísica, possuem por objeto ou fazem parte de uma única e mesma investigação que tem por objeto ou inclui em seu escopo as substâncias e entidades suprassensíveis? Certamente a resposta a essa questão é algo bastante controverso entre os intérpretes e esbarra em outro problema, aquele relativo à organização, disposição, unidade e autenticidade dos escritos que compõem a metafísica. Sabemos que esses escritos foram agrupados e organizados de tal modo, não por seu autor, mas postumamente por um editor. Desse modo, faz parte do horizonte de questões do leitor da obra as seguintes indagações: que tipo de unidade podemos esperar que esses tratados agrupados séculos após a sua elaboração possam vir a possuir? Estaríamos, ao encarar a metafísica, diante de uma colcha de retalhos literária e ou conceitual? Como podemos ver, não obstante a máxima importância para o pensamento filosófico ocidental, a metafísica de Aristóteles encerra em si todo tipo de problema de natureza filológica e filosófica e, por isso, requer do seu leitor um esforço maior para extrair alguma compreensão, do mesmo modo que é uma obra que convida a interpretação, daí uma tradicional escola de comentários ao texto aristotélico que se estende por toda a história da filosofia. Creio que possamos melhor compreender as dificuldades várias que rondam o leitor da metafísica se vislumbrarmos, ainda que de maneira breve, um pouco da história desses escritos. Por certo que uma mínima consciência de ao menos parte do percurso desses escritos ao longo de seus mais de 2000 anos poderá aumentar no leitor a propensão à utilização do princípio de caridade diante da obra. Pois não se pode requerer que esses tratados, escritos por um público interno e contextualizado da discussão da época, maltratados pelo tempo e pela intervenção humana, possam ter o mesmo grau de clareza que um texto contemporâneo possui. O caráter fragmentário e as lacunas desses escritos também possuem uma história e creio que vale a pena adentrarmos brevemente nela, não para desencorajar futuros e presentes leitores, mas, repito, para conscientizar e dar a ver o tesouro que nos foi legado e o cuidado e preparo que devemos ter diante desses escritos. A coleção de histórias, e aqui eu digo histórias com E, contadas acerca da metafísica, são várias, possivelmente estimuladas pelos motivos levantados acima. Os intérpretes recorrem a certas possibilidades históricas filológicas como recursos explicativos para preencher lacunas textuais e ou eliminar ou atenuar dificuldades ou explicações do texto.
Ocorre que a importância filosófica do texto, aliado ao seu caráter lacônico e fragmentário, gera, por vezes, certo mal-estar no leitor-intérprete, então que surgem as dúvidas e questões sobre o texto, sua origem e qual seria o seu intento. O conhecimento de certo histórico dos escritos pode conscientizar o leitor e, portanto, também o prevenir. Por vezes, o mal-estar e o desconforto é tamanho que incentiva o intérprete a propor conjecturas, em latim mesmo, pois se trata da nomenclatura de um expediente filológico utilizado para supor algo que possa explicar ou preencher essas lacunas textuais. Algumas delas, romantizadas, entram para o anedotário da história da filosofia. O caso da metafísica é sobremaneira importante, pois desde o início da tradição de comentários da obra de Aristóteles, os comentadores já observavam com desconforto o fato desses escritos serem organizados de modo menos unitário e sistemático do que os outros. O que os levou à seguinte conjectura. Essa conjectura aqui é feita provavelmente por Asclépio e também um comentador do século II, e replicada depois por Miguel de Éfeso, comentador bem mais tardio do século XII, depois de Cristo. Depois de pronta a redação da metafísica, Aristóteles teria enviado o texto para seu amigo e discípulo Eudemo, que se encontrava em sua escola em Rhodes. Este, então, teria endereçado certas críticas aos escritos, por serem talvez muito longos e não adequados para uma publicação. Após a morte do filósofo, algumas partes do manuscrito teriam sido perdidas e os sucessores de Aristóteles no Liceu, não possuindo o mesmo talento do fundador da escola, não teriam completado o corpo do texto, mas teriam juntado as partes conservadas e inserido extratos de outros tratados. Portanto, o texto da metafísica teria sido projetado por Aristóteles para publicação e vetado por Eudemo de Rhodes, que teria ficado com um único manuscrito. Certas partes da obra teriam sido perdidas e algumas das lacunas completadas com partes de outros tratados de Aristóteles. É bastante, um leitor um pouco mais acostumado à metafísica vai achar essa história verdadeiramente absurda, né? Porque pensar que este texto possa ter sido escrito para uma publicação, né, para um grande público, é algo realmente bastante estranho. Mas essa conjectura é feita com seriedade, né? Ela é crível para dois grandes comentadores, né, da antiguidade. E é interessante, eu vejo sempre, não só eu, também um filólogo clássico chamado Paul Morot, vê isso como um certo sinal de grande desconforto em determinados momentos que se tem na obra, né? Então se lança a mão alguns intérpretes de certo anedotário, de certas histórias, para preencher alguma lacuna, para que alguma coisa faça sentido no texto, né? A anedota é contada por Asclépio, o autor de um comentário mais antigo da metafísica que sobreviveu, que data do século IV depois de Cristo. Desculpa, 6 depois de Cristo. Em seu comentário à metafísica, e é seguido por Miguel de Éfeso, o pseudo-Alexandre do século XII. O filólogo clássico Paul Morot apresenta algumas objeções contra a anedota. A primeira, que teria sido projetada e organizada por Aristóteles uma verdadeira publicação desse texto, uma vez que a maior parte desses escritos não parece indicar uma obra para o grande público. A segunda, que seria difícil também acreditar que ao final de sua vida Aristóteles necessitaria da aprovação de um jovem como Eudemo de Rhodes. A terceira, que enviaria o manuscrito final para Rhodes sem manter consigo nenhuma cópia. Que existisse o projeto de uma obra e que parte dela tenha sido perdida é algo difícil de ser assegurado nos termos propostos por Asclépio. Provavelmente algum projeto do que Aristóteles chama de filosofia primeira foi esboçado pelo filósofo.
Difícil assegurar também que tenha sido na disposição atual que atualmente possuímos. Sabemos que Aristóteles aparentemente possuía 2 tipos de escritos: os dedicados ao uso interno de sua escola, o Liceu, e os dedicados ao grande público. Infelizmente, as obras destinadas ao grande público não chegaram até nós. Restam-nos apenas as suas anotações, esboços de aulas e alguns tratados mais ou menos acabados. Essas obras destinadas à publicação, né, ao público exterior, ao liceu, né, externo ao liceu, provavelmente tem grande chance que elas se perderam, foram queimadas no incêndio da Biblioteca de Alexandria, que provavelmente também possuía tinha um acervo, uma das poucas cópias, né, desses manuscritos. Tanto os escritos destinados ao grande público, ao público externo ao liceu, os esotéricos com X, quanto os escritos destinados ao público interno à escola peripatética, os esotéricos com S, ficaram, após a morte de Aristóteles, no liceu aos cuidados de Teofrasto, discípulo e sucessor do filósofo na direção da escola. Temos essa informação através do testamento de Aristóteles, o qual é citado por Diógenes de Laércio em suas Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. O périplo desses escritos começa a ser gestado justamente após a morte de Aristóteles. Atenas é governada por Demétrio de Faleros, que, tendo sido aluno da escola peripatética e próximo a Teofrasto, decide conceder a posse do local onde funcionava a escola a seu diretor, Teofrasto. A gente sabe que Aristóteles e a maior parte dos alunos da escola do liceu não eram atenienses, né? Eram estrangeiros, eram metecos. Atenas tinha leis bastante duras para estrangeiros e eles não podiam ser proprietários. Somente quando Atenas é governada, então, por um peripatético, por Demétrio de Faleros, há uma pequena mudança da lei que consegue garantir a posse dessa escola pelo diretor dela, Teofrasto. Pelo menos também é isso que nos contam os testemunhos, né, e o testamento de Teofrasto, que é citado, legado por Diógenes de Laércio também. Quando Demétrio perde o governo da cidade de Atenas para um grupo opositor, é obrigado a sair da cidade e passa rapidamente por Tebas e se estabelece em Alexandria, onde é nomeado por Ptolomeu I, o Sócrates, primeiro das dinastias dos Ptolomeus, o sátrapa do Egito, diretor da biblioteca ou plenipotenciário da famosa Biblioteca de Alexandria. Sob a direção de Demétrio, a biblioteca foi conduzida num certo espírito peripatético, com a pretensão de abrigar uma cópia de cada livro do mundo. O local contava com doutos, copistas, tradutores e pesquisadores, todos isolados do mundo exterior, guarnecidos de uma biblioteca completa num local de culto às musas. Um douto anônimo francês chegou a dizer que o método e o gênio, cito ele, né? O método e o gênio do estagirita presidiam à distância a organização da biblioteca. Ptolomeu I, o sátrapa do Egito, que vinha da corte de Alexandre, possuía grande apreço pela escola peripatética, a ponto de mandar buscar diretamente no liceu um preceptor para seu filho e sucessor. E o enviado pela escola foi Estratão, o que vem a ser a sucessor de Teofrasto na academia, e que este evento parece abrir uma espécie de uma grande dissidência na academia que abre as portas para a decadência da escola peripatética. Podemos dizer que Alexandria, nesse período, era dotada de forte influência aristotélica. Nada mais justo do que tentar abrigar em sua biblioteca a obra de seu filósofo mentor.
A morte de Teofrasto parece ter aberto certa contenda intramuros no liceu. O testamento do diretor da escola deixa o local sob a posse de uma comunidade de 10 membros, entre eles Neleu e Estratão. Deixa, contudo, a biblioteca a biblioteca de Aristóteles e de Teofrasto para Neleu. Provavelmente a Teofrasto tem acreditado que seria este o seu sucessor na direção do liceu. Ocorre que os arranjos internos da escola fizeram com que Estratão, fizeram de Estratão o sucessor de Teofrasto, e Neleu se retira da escola, voltando para a Sepse e levando consigo toda a biblioteca de Teofrasto e Aristóteles, o que incluía não apenas o acervo dos livros de propriedade dos dois filósofos, mas também e principalmente suas obras. A baixa no liceu retirou da terceira geração de peripatéticos o contato direto com a obra do fundador da escola, o que marcou o início de certo ocaso da escola. Nesse período, Ptolomeu II, Filadelfo, discípulo de Estratão, aquele jovem de quem Estratão foi preceptor, né? Já havia se tornado sátrapa do Egito e buscava incessantemente para a biblioteca de Alexandria as obras de Aristóteles. Certamente muitos aventureiros se aproveitaram dessa busca e venderam manuscritos falsos de várias das obras do estagirita. Um dos antigos catálogos do museu da Biblioteca de Alexandria contava com inúmeras reproduções de diversos tratados de Aristóteles. Somente dos analíticos havia mais de 40 volumes. Ptolomeu Filadelfo consegue chegar a Neleu e comprar parte da biblioteca de Teofrasto e de Aristóteles. Mas Neleu não vende para o sátrapa do Egito os escritos destinados ao uso interno ao liceu, os esotéricos com S, os que nos restaram até hoje. Estes, Neleu preserva consigo. Após a morte de Neleu, iniciara-se por parte de uma biblioteca rival também a caça a livros, a biblioteca de Pérgamo, que começara a buscar por todo tipo de material que o colocasse em pé de igualdade ou que a fizesse superior à biblioteca de Alexandria. Os descendentes de Neleu, tendo pouco estudo e temendo que os livros fossem tomados para Pérgamo, decidiram por enterrar ou colocar os escritos herdados de Aristóteles num porão. Lá, sob a forte ação da umidade do tempo, os escritos sofreram sérios desgastes, os quais possivelmente dão início às lacunas e problemas com os quais nos deparamos na obra de Aristóteles. Os escritos permaneceram nessa situação por longo tempo, até que foram vendidos, no início do século I, para o bibliófilo Apeliconte de Tel. Este, segundo informa o geógrafo Estrabão, não Estratão, o descendente, o sucessor de Teofrasto, mas Estrabão, o geógrafo contemporâneo de Apeliconte, no século I, mais ou menos. Após a morte de Apeliconte, que teria tentado preencher as lacunas deixadas nos manuscritos altamente danificados. Então, Apeliconte compra os livros, é bibliófilo, e ele tenta remendar esses livros. Ele tenta preencher as lacunas que a ação do tempo haviam feito. Né? Após a morte de Apeliconte, Silas, ditador romano, fica com a biblioteca de Apeliconte e a transfere para Roma aos cuidados do gramático Tiranião, também um santo da Igreja Católica. Né? Conforme nos relata Plutarco na vida de Silas, que também nos relata que foi Tiranião que deu uma cópia para Andrônico de Rhodes para que este fizesse uma edição, compilando os catálogos então conservados. Sabemos que a divisão feita por Andrônico, então Tiranião passa muitas cópias também, e aqui começa uma série de cópias da obra de Aristóteles.
É interessante porque ela começa a ser divulgada então para toda Roma. Uma boa cópia parece então que é feita e passada para Andrônico de Rhodes, né? Que acaba então por fazer uma edição da obra de Aristóteles, né? Da obra que sobrou de Aristóteles. Não só uma edição, mas também um catálogo. Sabemos que a divisão feita por Andrônico provavelmente seguia uma ordem aristotélica de divisão. Primeiramente os escritos lógicos, as obras que compõem o órgão, depois os escritos físicos, incluso aqui não apenas o tratado da física, mas também uma série de outros tratados, como De Anima e da Geração e da Corrupção, entre outros, e na sequência viriam estes escritos, sob o rótulo de o que vem depois da física, em grego, ta metá, ta física. A questão sobre qual era a intenção de Andrônico ao colocar tal título nesse conjunto de escritos, se foi meramente ao acaso, por um motivo editorial, ou se há um motivo mais profundo, o qual revelaria a própria natureza da investigação inaugurada nestes escritos, ocupou também o pensamento de Kant nas palestras sobre metafísica proferidas em 3 semestres. O filósofo diz, e eu gostaria que prestassem atenção na primeira parte da citação que eu vou fazer de Kant agora. Com respeito ao nome metafísica, não se pode crer que surgiu por acaso, porque corresponde tão precisamente à própria ciência. Pois nele, physis significa a natureza, mas não podemos chegar aos conceitos da natureza por outro meio que através da experiência. De modo que aquela ciência denomina-se, assim dela se depreende, metafísica. Ela é a ciência que se situa como que exterior aos domínios da física, além da mesma. Fim de citação. A primeira parte da fala de Kant levanta a questão se o termo metafísica teria surgido ao acaso, ou seja, se teria sido, de fato, utilizado apenas com uma motivação editorial para indicar o local destes escritos no corpus aristotélico. Para Kant, corresponde precisamente à ciência que denomina, tão precisamente a ciência que denomina, que não poderia ter sido dado ao acaso. Já a justificativa dada pelo filósofo alemão para explicar a precisão do nome parece estar atrelada ao seu pensamento filosófico, uma vez que só conseguimos chegar aos conceitos da física por meio da experiência. A metafísica teria de ser situada fora dos domínios da física, justamente porque o seu objeto prescinde da experiência e seria, portanto, algo como um sobrevoo da razão. Creio que a justificativa kantiana não nos é de grande valor para a compreensão da origem do termo, né? Mas a intuição que coloca em dúvida a origem meramente editorial do termo, sim. Com efeito, Hans Heiner chama a atenção para o fato de que os comentadores mais antigos da metafísica parecem estar mais próximos de Kant do que da versão tradicional passada. Isto é, de que o termo surgiu apenas como uma classificação editorial. Essa versão ela é quase que predominante, né? Se a gente for ver Ross, o próprio Heidegger cita essa versão, Jäger de algum modo também cita essa versão. Enfim, vários intérpretes tomam essa versão como dada, né? A de que o nome serve apenas como uma classificação editorial. Alexandre de Afrodisias, comentador do século II depois de Cristo, no princípio do comentário ao livro Beta da Metafísica, faz a seguinte observação, cito: a ciência que buscamos e que ora é apresentada é própria à sabedoria e à teologia, a qual também Aristóteles intitula metafísica, porque segue a física na ordem relativa para nós. A chave do comentário de Alexandre está na justificativa que o comentador dá ao título.
Chama-se metafísica justamente porque segue uma ordem, a saber, uma ordem relativa a nós. Uma das regras de ouro da epistemologia aristotélica, presente em diversas obras, é que o conhecimento se dá do que é mais cognoscível para nós e se desenvolve em direção ao que é mais cognoscível por natureza. A explicação dessa regra de ouro é dada pelo Stagirita nos Segundos Analíticos 1:2. Cito: as coisas podem ser anteriores e mais cognoscíveis de dois modos. De fato, anterior por natureza e anterior para nós não são o mesmo, tampouco mais cognoscível e mais cognoscível para nós. Entendo como anterior e mais cognoscível para nós as coisas mais próximas da sensação, e, como anteriores e mais cognoscíveis sem mais, absolutamente, as mais afastadas. E são mais afastados os universais, ao passo que são mais próximos os particulares, e eles se opõem entre si. Tradução dos Segundos Analíticos é do professor Lucas Angione. De acordo com o trecho citado, anterior na ordem do conhecimento para nós é o que se encontra mais próximo da sensação, mais próximo dos particulares, enquanto que o mais próximo por natureza é o que se encontra mais afastado da sensação, isto é, o que se encontra no âmbito do universal. Alexandre indica que a metafísica é assim denominada porque na ordem de cognoscibilidade para nós, ela viria após a física. Ou seja, essa investigação seria mais afastada dos particulares sensíveis, objetos da física, enquanto moventes e sujeitos ao processo de geração e corrupção. Assim como ela também seria mais universal, na medida em que ela seria posterior para nós em relação ao domínio da investigação da física. Mas ela também seria anterior, por natureza, com relação ao domínio da investigação da física. Uma vez que tanto o seu objeto quanto o seu foco seriam mais universais do que os da física. A explicação de Alexandre, também seguida por Asclépio, parece refletir também uma das denominações dadas pelo próprio Stagirita a esse conjunto de tratados, a saber, Filosofia Primeira. Em Epsilon 1, ou livro 6 da Metafísica, Aristóteles explica como a investigação em curso é mais universal e primeira em relação à física, na medida em que ela se ocupa também da substância imutável e material e separada. Assim, esta ciência é mais universal e, por isso, ela é primeira. E é mais universal justamente porque considera o ser enquanto ser, ou seja, o ser em sua máxima universalidade. É claro que decorre dessa explicação, dada por Aristóteles, dificuldades tanto interpretativas quanto filosóficas, pois, como a ciência de um ser privilegiado poderia se fundar justamente numa ciência de máxima extensão? Escamoteando esse problema, gostaria apenas, por hora, de chamar a atenção para a explicação dada por Aristóteles para o nome Filosofia Primeira. Ela é mais universal, ou seja, ela é primeira na ordem do conhecimento por natureza. Aqui, as duas nomenclaturas dessa investigação parecem se encontrar. Enquanto a metafísica é o nome que indica a posterioridade dessa ciência para nós, Filosofia Primeira indica a anterioridade por natureza. Com o exposto até o momento, podemos já concluir algumas questões levantadas lá no início da exposição, com relação às questões referentes ao título da obra. Creio que o termo metafísica, ta metafísica, originado para designar esses 14 tratados, não parece possuir um sentido meramente editorial e fortuito. Antes, parece respeitar uma certa organização condicionada à ordenação de cognoscibilidade e de aprendizado. Filosofia Primeira reflete a ordem de exposição dada conforme a visão do filósofo, metafísica conforme a ordem de exposição do aprendiz. Pelo exposto,
Também creio que possamos depreender que esses tratados não possuem unidade literária, uma vez que são escritos esotéricos, com S, né? Restritos ao pequeno público do liceu, né? E não foram agrupados de modo que se encontram atualmente por seu autor. São fragmentários, lacunares e parecem ser menos sistemáticos e unitários que outros tratados de Aristóteles. Resta-nos ainda perseguirmos a questão mais delicada e mais difícil de todas aquelas levantadas no princípio. Saber se há algum tipo de unidade nesse conjunto de tratados, ou se é, como afirma o editor das obras completas de Aristóteles para o inglês, Jonathan Barnes, uma mixórdia, uma barafunda. Descartada a unidade literária, a metafísica seria a exposição de um projeto metafísico aristotélico e se pretenderia com algum tipo de unidade conceitual? Tentarei mostrar a partir de agora que, malgrado certos problemas exegéticos filosóficos, a intenção do autor da investigação em curso, nos tratados centrais que constituem a metafísica, era alcançar uma única e mesma ciência, a filosofia primeira. Evidentemente que esse é um intento mais desejado do que feito, porque trabalho para longo tempo, né? Mas eu vou tentar dar indícios disso aqui no meu texto e não vou, evidentemente, conseguir passar por todos os tratados. Eu vou tentar tratar do tema a partir dos principais, né? Muito se discutiu, em especial no século XX, sobre como teria se dado a origem e o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles. A começar por Werner Jäger, em 1923, que publica o livro Aristóteles, né? Em linhas gerais, a estratégia genética de Jäger consiste em traçar o desenvolvimento do pensamento de Aristóteles com base na proximidade que havia com a doutrina platônica em sua juventude, indo até seu pensamento maduro, e na medida em que vai amadurecendo, seu pensamento iria se afastando do platonismo a um pensamento mais próprio, né? Ele vai ganhando autonomia, Aristóteles, com relação à doutrina platônica. A tese de fundo de Jäger é compartilhada por muitos intérpretes no século XX, ainda que prescindam da perspectiva genética. Assumem que Aristóteles começa a sua filosofia como um platônico e somente na medida que vai amadurecendo passa a afastar-se do platonismo até assumir o seu pensamento próprio. Essa tese de fundo carece de maiores evidências textuais. Em Jäger, ela é assentada sobretudo nos fragmentos dos diálogos de Aristóteles, nos fragmentos dessa obra esotérica com X, né? E carece, evidentemente, de maior fundamentação. Owen, na década de 50, apresenta uma interpretação concorrente, segundo a qual o início da trajetória filosófica de Aristóteles é marcada por uma forte rejeição à metafísica platônica e com o passar dos anos, tal rejeição vai enfraquecendo e uma assimilação crítica do platonismo é incorporada à obra de Aristóteles. A estratégia de Owen foca no desenvolvimento lógico-argumentativo do pensamento de Aristóteles a partir do que chama significação focal, expediente utilizado pelo filósofo para garantir unidade conceitual a termos que não conseguem ser captados pela unidade genérica, isto é, não conseguem uma univocidade tal que possam ser encerrados em um gênero, tampouco são termos totalmente equívocos, dotados de uma polissemia tal que os impeça de ter qualquer tipo de unidade conceitual. Owen mostra que a descoberta do poder filosófico desse tipo de unidade conceitual modifica os rumos do projeto metafísico aristotélico. Uma das principais críticas dirigidas ao platonismo por Aristóteles, desde sua juventude, é a de que o ser não constitui uma unidade genérica. Ele é
dito de muitos modos, um polarros legomena, de maneira que não seria possível uma ciência-mãe que o tomasse como objeto. Esse período do pensamento de Aristóteles é marcado por uma recusa ao platonismo, e em especial a possibilidade de uma ciência-mãe que tenha um tipo de objeto que não constitua unidade genérica, como é o caso de ser. O Stagirita chega a afirmar na Ética Eudêmia, livro 1, capítulo 8, que, cito, do mesmo modo que o ser não é uno, em tudo em que nos referimos, no mesmo sentido, o bem não o é. Não há uma ciência do ser, nem do bem. Vejam, né? Aristóteles está vetando aqui tanto a possibilidade de uma metafísica, né, de uma ciência-mãe, quanto a possibilidade da ética também. Tal constatação leva o Stagirita à desistência de uma ciência geral do ser, por não acreditar ser possível a unidade conceitual de um objeto com comportamento lógico avesso, como é o caso de ser. Nesse período em que Aristóteles teria abandonado as pretensões de uma ciência-mãe, é que se desenvolvera a investigação de categorias, do pequeno tratado Categorias. O que parece dar certo respaldo, ou pelo menos algum suporte especulativo para essa tese, do qual dispomos apenas de indícios, é que Categorias é um opúsculo em que Aristóteles parece estar desenvolvendo uma esquematização classificatória dos entes, mas não de todos os entes. Em vez disso, centra sua análise nas substâncias sensíveis. Categorias é um tratado bastante controverso, né? Sobretudo nos últimos séculos, muito se pensou sobre a autenticidade desse tratado. Certos intérpretes até legaram esse tratado à mão inábil de um jovem discípulo de Aristóteles. Mas, comumente, quando ele é aceito, as razões que se tem para se negar a autoria de Aristóteles para esse opúsculo, elas são tão plausíveis, ao meu ver, quanto as que temos para aceitar. Então, por bem, eu acho que não se tira ela do corpus, e mais do que isso, né, acho que ela seria alocada nas obras de juventude de Aristóteles, né, justamente por certas peculiaridades, né, e essa seria uma, né, se ela é uma taxonomia dos entes, ela não trata de todos os entes, mas somente dos entes das substâncias que são sensíveis, né. Ela é centrada nesse tipo de entidade. Sabemos que essa é apenas uma parte das substâncias que compõem a abrangência dos itens substanciais. Na metafísica, além das substâncias sensíveis, também recai sob o escopo de investigação as substâncias de outras naturezas, a saber, as sensíveis e corruptíveis e as suprassensíveis, conforme aparece em Landão. Ao que se afigura, diante da constatação de ser um polarros legestai, um dito de muitos modos, né, um termo polissêmico, e não possuidor de univocidade genérica, como havia se acreditado até então, Aristóteles verifica que ser está disperso originariamente em diversas categorias, as quais mereceriam uma investigação, não sob os auspícios de uma ciência-mãe ou uma metafísica geral, mas de um projeto na configuração do que era possível ser alcançado no estágio em que seu pensamento se encontrava. De acordo com a tese de Owen, o Stagirita, embora conhecesse o procedimento do Prosrhen Legestai, da significação focal, ainda não havia compreendido o seu poder filosófico e o aplicado para termos como ser. Dispunha como principal modo de estabelecer a primazia de certos entes em relação a outros a prioridade ontológica platônica aplicada através do teste da codestruição, da sinanaides, né? Que não dispõe do poder filosófico problema de página, desculpa.
do poder filosófico conceitual, de um poder filosófico conceitual que teria o Proshen Legenstein, né? A sinanálise, ou a codestruição, é um tipo de procedimento que tenta olhar, que imprime, né, a primazia ontológica, né? É alguma coisa como X é ontologicamente anterior a Y se e somente se X puder existir sem Y, mas Y não puder existir sem X. Alguma coisa como, né? Tendo o termo Sócrates e branco, por exemplo, né? Sócrates pode existir mesmo não sendo branco, né? Mas branco não existe sem estar em algum tipo de entidade como Sócrates, não é? Portanto, Sócrates ele pode ser separado, né? Ele tem uma certa independência na sua existência que branco não possui, tá? Esse é o método, esse é o expediente que Aristóteles está utilizando nesse tratado, Categorias, para dar conta de fazer essa taxonomia, de relacionar a substância com os acidentes, com as demais categorias, né? Isso não garante, evidentemente, unidade conceitual, né? A gente teria que requerer da substância uma primazia lógica, né? Ou seja, né, de que os itens não substanciais envolvessem de algum modo a substância na sua definição e a substância não dependesse para sua definição dos itens não substanciais. A gente vai ver isso mais pormenorizadamente mais tarde, né? Nesse sentido, com o instrumental da sinanálise, ou da codestruição, mediante primazia ontológica, Aristóteles inicia a investigação ontológica possível, isto é, uma metafísica regional centrada nas substâncias sensíveis. Essa tese ganha muito em força na análise de categoria 5, em que são oferecidos os escritos para que algo venha a compor o escopo da categoria da substância. Então indica como característica mais própria da substância, né, malista idem, né, aquele critério que é utilizado para, de fato, conduzir determinado item para o escopo do que seja a substância, seja para o gênero, substância, nesse tratado de categorias, né, aquela sem a qual um item não pode incidir na categoria da substância se não for satisfeita, né, esse critério que Aristóteles vai lançar a mão, né. A capacidade de admitir contrários em si e permanecer numericamente una e a mesma. Vejam bem, esse tratado tem uma certa taxonomia dos entes, né? Aristóteles cria certas categorias, né? certos gêneros supremos. A gente não sabe como Aristóteles chegou no número de 10 nesse tratado, né? Qual foi o método utilizado exatamente para isso. Para determinar que são 10 e não são 8 ou 7, enfim, mas a gente sabe que são pelo menos finitas categorias, né? Ele tenta fazer uma certa classificação do real, né? Então, entre indivíduos, né? E aquelas coisas que são inerentes aos indivíduos, né? Que são tipos de entes que estão nos indivíduos, ou aquelas coisas que são ditas desses itens individuais. As categorias são várias, né? Substância, quantidade, qualidade, relação, tempo, espaço, enfim, são um número de 10. E Aristóteles cria, então, certos critérios para que certos itens pertençam ou caiam sob o escopo e sigam o escopo de certas categorias, né? O caso da substância, que é a categoria primeira, a principal, né? A mais importante, esses itens, esses critérios começam de maneira muito vaga. Por exemplo, a substância não tem contrários, mas a substância, no critério, ela admite contrários. A substância é algo determinado. O fato da substância não ter contrários, por exemplo, ou a substância admitir contrários, é um critério que é compartilhado com outras categorias, por exemplo, com a qualidade. Não reconduz, de fato, os entes, um determinado item, inequivocamente para a categoria da substância.
Ela poderia ser alocada, por exemplo, na categoria da qualidade, se fosse esse único critério a ser satisfeito. Mas Aristóteles lança mão de um critério que ele chama de malis taidon, de mais próprio, de mais peculiar, que é próprio somente de determinados itens, né? Somente deste item que vai recair sobre o escopo, ou vai incidir sobre a categoria da substância, que é a capacidade de admitir contrários e permanecer uma e a mesma. Ora, isso é satisfeito apenas por indivíduos, né, que são separados ontologicamente, como eu havia dito, né, que têm a capacidade, Sócrates, por exemplo, né, ele é dotado, ora é dotado de determinada característica, ora não é dotado de determinada característica, né. Pois bem, por exemplo, né, Sócrates não era músico em determinado momento do tempo e passou a ser, por exemplo, músico em determinado momento do tempo, né? Ela admite esses contrários, né? Sem deixar de ser, sem fazer com que Sócrates perca a sua característica essencial básica, né, que é ser Sócrates, né? Porque ele é de alguma maneira separado, né? Mas o ser músico, por exemplo, não ocorre separado de Sócrates. Não ocorre separado de algum tipo de entidade ao qual dê suporte para essa característica, né? Essa característica, né, de ser de admitir contrários e permanecer uma e sempre a mesma, somente pode ser atribuída a substâncias sensíveis, pois para que algo seja em si suporte de contrários é necessário que tenha existência material. Essa não pode ser uma característica atribuída a substâncias suprassensíveis, dada que sua natureza é exclusivamente formal, e imóvel. A característica mais própria da substância em categorias, como consequência, exclui do domínio dos itens que compõem o conjunto da substância a substância formal, imóvel, suprassensível, assentando deste modo o escopo do tratado nas substâncias sensíveis. Somente mais tarde Aristóteles teria se dado conta que um estudo que encerre apenas as substâncias sensíveis ficaria a cargo da física, como atesta Epsilon 1. Um estudo que dá conta das substâncias sensíveis, e elas são sempre móveis, né, enquanto moventes, já é realizado pela física, né? Então, parece que, de algum modo, né, se a gente compreender esse tratado como uma espécie de uma metafísica regional, uma ontologia regional, esse tratado concorreria, né, com a física. Mas mais tarde Aristóteles vai se dar conta disso quando ele fundar a metafísica dele a partir também de substâncias suprassensíveis, né? O projeto aristotélico apresentado na metafísica se mostra mais audacioso e sofisticado, na medida em que Aristóteles descobre um modo de domar logicamente o comportamento avesso de ser e consegue, então, inaugurar uma ciência geral do ser que se pretenda de máxima universalidade e contenha em seu escopo todos os tipos de entes. Tal projeto parece se constituir em etapas em que seu objeto vai se esclarecendo com maior qualificação e precisão. A estrutura seria, grosso modo, mais ou menos essa. Em Alfa, o primeiro livro da metafísica, Aristóteles denomina a investigação de sabedoria e afirma ser um estudo sobre as primeiras causas e princípios primeiros, uma etiologia, né? Esse termo vem de aitia, causa, né, em grego, né? Então seria um estudo das causas, né? É caracterizada primeiramente desse modo. Em Beta, terceiro livro da metafísica, o filósofo apresenta uma série de aporias que variam em maior ou menor grau de importância, que terá de enfrentar na constituição da ciência buscada. Eu não vou tratar desse livro, mas é um livro certamente muito interessante, onde Aristóteles expõe vários impasses que vão ter que ser superados ao longo da investigação que ele empreende na busca dessa ciência.
dessa ciência geral. Em Gama, quarto livro da metafísica, o filósofo dá um passo à frente e qualifica o escopo dessa investigação. Ela terá como seu objeto o ser enquanto ser, portanto, é uma ontologia, e se estabelecerá por meio da noção de substância. Em Zeta, Eta e Teta, respectivamente, sétimo, oitavo e nono livros da metafísica, o filósofo dará início à investigação do conceito de substância nos marcos do hilemorfismo, isto é, tomada como composto de matéria e forma, e determinará ser substância primeira a forma. Então, esse conjunto de tratados vão qualificar essa ciência com relação ao seu objeto como sendo uma ciência da substância, né? Por isso uma ociologia, substância em grego, ousia, né? Um estudo da substância. Em Lambda, 12º livro da metafísica, o Stagirita apresentará a substância suprassensível como sendo imóvel, imaterial, pura forma, primeiro motor imóvel, objeto distintivo dessa investigação. E aqui, então, ela se configura como uma teologia, né? Ela tem um objeto primário, né? Distinto, né? Da física, por exemplo, que trata apenas das substâncias sensíveis, né? Eu vou passar, então, agora a uma caracterização um pouco mais pormenorizada de cada uma dessas qualificações que essa ciência vem ganhando, com o intento de tentar, de apresentar uma metafísica com um projeto unitário metafísico aristotélico, né? Certamente vocês vão ver ao final que eles barram em certos problemas, né? Sobretudo nessa última passagem, né? Na passagem de uma ociologia, ou seja, de uma ciência da substância para uma teologia, né? Seria alguma coisa como de uma ciência maximamente universal, uma ciência das substâncias, para uma ciência de uma substância especial, né? Como isso, né? Como ela mantém a característica de máxima universalidade, sendo uma ciência de um tipo de ente determinado, né? A frase que abre o primeiro livro da metafísica é bastante emblemática. Todo homem deseja, por natureza, conhecer. A frase de impacto parece estar calcada em pressuposto teleológico, dado que o homem se distingue dos demais animais pela razão, sendo esta, portanto, a sua característica distintiva, nada mais natural que para realizar a sua natureza, que o homem possua a propensão natural ao conhecimento. Ocorre que o homem não nasce conhecedor de nada, mas apenas com a capacidade de adquirir o conhecimento. Se desenvolver como homem é, para Aristóteles, justamente percorrer um certo itinerário em direção à aquisição do conhecimento. Por certo que um primeiro nível de aquisição do conhecimento é a capacidade de distinguir os fenômenos por meio da sensação. Tal capacidade não é restrita somente aos homens, mas partilhada entre os animais. A alma, então, a partir da repetição da distinção dos fenômenos pela sensação, consegue reter certas informações e registros que constituem a memória. Quando esse conjunto de memórias consegue ser abstraído no universal, Aristóteles chama isso de experiência. O filósofo chega a caracterizar a experiência, em Segundos Analíticos 2, como, cito, todo universal que repousa na alma. Fim de citação. Uma vez adquiridos a experiência e o conhecimento, ou o conhecimento dos individuais, perdão, a razão humana é capaz de ascender a conhecimentos mais abstratos, as artes e as ciências, que são caracterizadas aqui como apreensão de causas e princípios, né? Como um saber do porquê, né? E não como um saber simplesmente do quê, né? Sendo esta última, né, a ciência, a episteme, né, a forma mais elevada de conhecimento,
e podendo ser distinguida em teórica e prática. A plena atualização da natureza humana envolveria, para Aristóteles, a atividade mais perfeita da alma. Portanto, que o homem aperfeiçoasse sua capacidade racional prática e teórica, e a plena atualização desta última, por sua vez, ocorreria a partir do conhecimento das primeiras causas e dos primeiros princípios, as quais seriam objeto de uma investigação denominada neste livro de sabedoria, Sofia. Essa é uma etapa de constituição dessa ciência ainda pouco determinada, pois sabemos apenas que ela trata das causas e princípios mais universais, e por isso aquele que a domina é dotado de um conhecimento de máxima universalidade. Assim é que a sabedoria é apresentada neste primeiro momento como um ponto mais alto na escalada dos diferentes níveis de conhecimento da realidade. As primeiras causas e os primeiros princípios do que esta investigação se ocupa não podem ser confundidos com as causas e princípios das demais ciências, pois as primeiras causas e os primeiros princípios são mais universais e, por isso, são a base de todo e qualquer conhecimento. São a condição de possibilidade que viabiliza todo e qualquer tipo de conhecimento. A gente vai ver depois que esses princípios o princípio de não contradição, o princípio do terceiro excluído, enfim, que são a base de todo tipo de conhecimento. Uma investigação que pretenda tratar das primeiras causas e princípios, isto é, dos princípios e causas mais universais, deve possuir também seu foco e objeto de máxima universalidade. O escopo dessa investigação somente será melhor caracterizado numa etapa seguinte, realizada no livro Gama da Metafísica. Aristóteles abre Gama da Metafísica com a afirmação, cito: há uma ciência que estuda o ser enquanto ser e os atributos que lhe pertencem. Fim de citação. Esse enunciado parece entrar em conflito com aquela afirmação feita em Alfa 8 de Ética Eudêmica, no qual o Stagirita declara não haver nem uma ciência do ser, nem uma ciência do bem, conforme eu havia comentado anteriormente. Nesse contexto de Gama, o filósofo parece ter encontrado a possibilidade de uma ciência geral do ser, Tal perspectiva não passa pela afirmação da unidade genérica do ser, nem pela negação dos motivos que inviabilizam a ciência cujo objeto é o ser. Ele não abriu mão da perspectiva de que o ser é um objeto refratário a uma unidade genérica. E também não abriu mão à crítica, portanto, que ele endereça a Platão. A Platão e aos filósofos anteriores a ele que acreditavam que podiam fazer uma ontologia, uma ciência do ser, porque o ser era dotado de uma certa unidade genérica. Muito antes, Aristóteles persevera na constatação contra o platonismo, de que o ser não é um gênero supremo, um objeto científico convencional e que está, assim, disperso em categorias. A afirmação, contudo, não deixa de anunciar uma novidade, dado que anteriormente o comportamento lógico inusitado de ser parecia inviabilizar essa ciência. Assim é que a sentença que abre Gama não poderia soar como se fosse uma afirmação banal. Dois motivos parecem causar certo espanto. O primeiro, seu grau de pretensão, e o segundo, a sua impossibilidade. Em relação ao primeiro, Aristóteles alcança a caracterização da ciência buscada. Ela trata, pois, da ciência do ser enquanto ser. A qualificação desta ciência é consonante com o projeto esboçado em Alfa, quando qualificou, ainda de maneira muito geral, esta ciência de sabedoria. O escopo do objeto desta ciência é o mais universal possível. Ela não trata do ser enquanto é, por exemplo, móvel ou mesurável, como a matemática, mas do ser enquanto ser.
Este estudo não visa uma juntura da realidade, senão a realidade ela mesma, em sua totalidade. Esta condição exige daquele que a domina, cito Aristóteles, conhecer todas as coisas na medida do possível, sem ter conhecimento de cada coisa individualmente. Em citação. Ou melhor, deve conhecer as coisas enquanto são, e não na medida em que é desta ou daquela natureza determinada. Desse modo, a universalidade dessa ciência não está dada apenas no seu objeto, mas no seu objeto, que traz para seu escopo todos os entes que existem pelo simples fato de existirem, mas também o modo como estes entes são considerados. Garante a universalidade dessa ciência, pois serão investigados também em sua máxima universalidade, enquanto entes. Nesse sentido, a fórmula ser enquanto ser apresenta um duplo aspecto da universalidade dessa ciência. A primeira ocorrência de ser na expressão ser enquanto ser, determina o escopo ou a abrangência do domínio dessa investigação. Já o enquanto ser estabelece o foco a partir do qual se considerará o que está no escopo desse estudo, ou seja, o modo como o objeto deverá ser estudado. Malgrado a pretensão do projeto aristotélico, naquele segundo motivo de espanto, a sua impossibilidade, temos marcado justamente isso, a impossibilidade dessa ciência. De fato, o objeto deste estudo não parece passível de conhecimento científico. O ser não é um gênero e está fragmentado em diversas categorias, dada a natureza da ciência, que requer unidade conceitual de seu objeto. O ser não poderia figurar como objeto de uma investigação científica. Essa síntese parece ser a constatação presente em Alfa 8 de Ética Eudêmica, que faz com que Aristóteles desista de uma ciência do ser e, portanto, também de uma ciência do bem, dado que o bem também é um objeto logicamente avesso. Feyerabend apresenta uma formulação da aporia em que o projeto metafísico aristotélico passa a se encontrar em gama da metafísica. A formulação é feita a partir de 3 premissas. A primeira premissa. Há uma ciência do ser enquanto ser. Afirmação feita no princípio de Gama. A segunda. Toda ciência se coloca sobre um gênero determinado. Esse é um corolário da epistemologia aristotélica. Terceira, o ser não é um gênero. Se tomadas em conjunto, essas premissas levam a derrocado projeto metafísico aristotélico, pois não há como aceitá-las integralmente sem que se coloque tudo a perder. Diante desta encruzilhada, se aceitarmos todas as premissas em absoluto, a pretensão aristotélica parece ser maior do que sua possibilidade de realização. É necessário, no entanto, qualificar ou relativizar algumas dessas premissas. Enquanto a premissa 1, há uma ciência do ser enquanto ser, é o corolário que Aristóteles quer defender, e sob o qual repousa todo o projeto, que ele vem esboçando até agora, a gente não deve descartá-lo ou relativizá-lo, por assim dizer. A premissa 3, o ser não é um gênero, é a premissa que o Stagirita defende por sua refutação à tese platônica, a qual defende a posição contrária. O ser não é um gênero simplesmente porque a determinação de um gênero lida com a diferença, e ser é um tipo de termo que é tão máxima a sua universalidade que ele englobaria no seu escopo mesmo a diferença, o que não conseguiria marcar a identidade de um gênero, por assim dizer, grosso modo.
Temos, portanto, em 2, toda a ciência se coloca sobre um gênero determinado, a premissa que deve ser relativizada ou então qualificada. Tal premissa parece afirmar que apenas a unidade genérica conseguiria garantir unidade conceitual a uma ciência. Entretanto, vemos em Gama 2 que a ciência geral do ser parece ampliar essa premissa, pois Aristóteles consegue garantir unidade conceitual dessa investigação de modo a preservar a inusitada condição do objeto, a saber, não constituir unidade genérica. De fato, o ser não é um objeto e, poderíamos dizer, possui uma relação promíscua com a totalidade dos entes. Não se trata, entretanto, de um homônimo puro, como aquele que foi apresentado por Aristóteles em Ética Nicomaqueia 5, capítulo 2, em que utilizou como exemplo o termo kleis, que designa em grego tanto um osso, a clavícula, né, quanto uma tranca ou um loquete, cuja utilidade é trancar portas. Por certo, que entre esses sentidos de kleis, né, esse termo grego, não há nada em comum a não ser o nome, que acidentalmente é o mesmo, mas diferenciam-se completamente em natureza e definição, uma vez que um osso não coincide em definição com uma tranca, né? Esse é um caso de equivocidade extrema para o qual não há expediente que consiga unificar conceitualmente os termos envolvidos. Se ser fosse um caso de homonímia desta natureza, então não haveria como Aristóteles dar prosseguimento ao seu projeto, e a metafísica estaria condenada antes mesmo de seu nascimento. Ocorre, contudo, que há outros sentidos de homonímia, como aquele aplicado ao termo mão, né, para se referir à mão que está no corpo, cumprindo uma função, e para a mão decepada. Para Aristóteles, nesses casos, o termo mão é aplicado homonimamente para a mão decepada, pois a mão tem sua definição, a partir da função que cumpre no corpo. Se decepada, não cumpre sua função original e, portanto, não desfruta mais da mesma definição. Nesse caso, somente o termo mão coincide com a mão decepada, somente o termo mão coincide entre a mão decepada e a mão presente no corpo, e a mão cumprindo suas funções. É só uma mera coincidência que esse termo seja aplicado para a mão decepada e para a mão que está no corpo cumprindo as suas funções, né? Esse é um caso de homonímia por semelhança, na medida em que o termo somente é aplicado para a mão decepada porque ela guarda a semelhança com a mão de fato. O ser não parece caracterizar um caso de homonímia dessa natureza, porquanto não se pode dizer que entre toda a multiplicidade dos entes impere a semelhança. Aristóteles é um tanto quanto taxativo em Gama 2 ao qualificar o ser. Cito Aristóteles. O ser se diz de muitos modos, mas em relação a uma coisa e a uma só natureza, e não homonimamente. Ao interditar que ser seja tomado como homonímia, o Stagirita está provavelmente entendendo a homonímia em sentido absoluto, em sentido haplos, né? Tanto aquela simplesmente acidental, quanto a por semelhança, pois, se fosse um caso desses tipos de homonímia, não haveria como constituir qualquer tipo de unidade conceitual possível. No entanto, na mesma passagem, o filósofo afirma que ser se diz de muitos modos, portanto, é um termo polissêmico. Ora, sabemos que Aristóteles é o primeiro a constatar que o ser está disperso numa multiplicidade de fenômenos tais que apenas conseguem ser classificados e organizados num conjunto de categorias, as quais são irredutíveis umas às outras e não subsumidas a um gênero comum. Assim é que ser não é o caso de sinonímia. Antes disso, parece possuir um índice de certa equivocidade.
Com efeito, o termo ser é um tipo mitigado de homonímia, o qual a passagem supracitada parece aludir. Isso é, um tipo de homonímia por referência a uma determinada coisa e a uma determinada natureza. O Prosheim Legenstein. A significação focal aqui Owen chamava atenção. Apesar disso, ao identificar o ser com o tipo de homonímia mitigada, que opera por referência, Aristóteles apresenta uma forma de constituir cognoscibilidade para o ser. Mesmo o ser sendo um dito de muitos modos, logo portador de muitos sentidos distintos, há um sentido de ser que ocupa um papel privilegiado, por todos os outros se referirem a ele. Este sentido é a substância. Não somente porque desfruta da prioridade ontológica relativamente aos demais sentidos de ser, como já havia constatado em categorias, mas principalmente, e essa é a descoberta do filósofo que permite essa ciência, a substância é também primeira logicamente. O sentido focal se assenta, desse modo, na prioridade lógica que a substância assume frente às demais designações de ser. A operação lógica que parece estar presente na mente do filósofo é a seguinte: o ser, por sua máxima universalidade, não consegue constituir um gênero porque abarca tudo em seu domínio, inclusive as diferenças, necessárias para a identificação do gênero. Sendo assim, Aristóteles parece trazer para o interior do escopo de ser as noções de identidade e de diferença, ou seja, postula um sentido de ser sendo por si primeiro, figurando os demais sentidos como sendo por outro, dependentes do sentido primário. A dependência ao primeiro sentido de ser em questão, aqui em Gama, é do tipo lógica, a qual é dada em termos definicionais. Ao mostrar que a dependência lógica que os sentidos de ser possuem com relação à substância, o filósofo quer dizer que, sendo a definição a resposta mais adequada à pergunta o que é, ela expressa aquilo que de fato algo é. A definição de substância não envolve a definição de qualquer outro item que não ela própria, mas a definição dos demais sentidos de ser envolve a definição de substância. Nesse sentido, a questão o que é, quando endereçada para itens não substanciais, requer, no limite, a resposta para a mesma questão endereçada à substância, mas o contrário não ocorre. Essa é, por outros termos, a formulação da prioridade lógica apresentada em Zeta 1, no livro 7 da Metafísica. Pois é necessário que a definição de cada coisa esteja incluída a definição de substância. Em citação. Ou seja, X é anterior ou primeiro logicamente em relação a Y, se e somente se a definição de Y depender da definição de X. Mas não o contrário. Né? Não vale uma implicação aqui. Esse é, por certo, o corolário de um sentido de prioridade o qual Aristóteles ainda não havia descoberto que a substância desfrutava. A descoberta permitiu-lhe garantir a unidade garantir a unidade conceitual de ser por meio da noção de substância. Tal tipo de unidade não depende de um gênero, mas da referência a algo que signifique de modo único. Uma vez viabilizada a ontologia aristotélica por meio da noção de substância, compreendida agora como ser primeiro, também no sentido lógico, a questão do ser parece deslocar-se
para a questão da substância. Exatamente este será o intento dos livros Zeta et Theta, o chamado núcleo duro da metafísica. Esses livros são livros de uma dificuldade enorme, sobretudo o livro Zeta. Não há grande consenso entre os intérpretes com relação ao que Aristóteles queira significar por substância lá. Realmente enlouquecedor, às vezes, a gente pegar certas interpretações de Zeta. A gente não consegue, por vezes, entender sequer o que o intérprete está querendo colocar. Da tamanha a dificuldade do texto, né? Muitos intérpretes também não conseguem compreender o texto e veem ele como um texto fragmentado, né? Que Aristóteles está fazendo uma espécie de um esboço, de uma tentativa de responder o que é substância, mas uma tentativa fracassada. Não é o meu caso, eu vou tentar apresentar de maneira bem geral esses textos para vocês, a fim de mostrar só o que Aristóteles, ao meu ver, gostaria de significar por substância aqui, e qual é o papel, então, que, ao meu ver, é substância, a forma, né? Qual é o papel, o que ela garante nesse projeto, né? Aristóteles postula certos candidatos para o que seja substância. Enumera em Zeta 3, livro 7 da Metafísica, capítulo 3, 4 possíveis candidatos a satisfazer o sentido primário da substância: a essência, o universal, o gênero e o substrato. A partir desse momento também é assumida uma investigação de um ponto de vista, de um novo ponto de vista, né? A questão não é mais colocada nos moldes substância é X, né? Requerendo uma resposta como substância é X, mas no molde X é substância de Y, num modelo diádico e não monádico de substância, né? Aristóteles opera tal mudança a partir da inserção da questão nos marcos hilemórficos, isto é, em termos de composição de matéria e forma. A menção, alguma coisa como, né, forma é a substância de Sócrates, né? É esse tipo de resposta que Aristóteles vai querer chegar, né? A menção a esses 4 candidatos ao que seja substância será também uma agenda de pesquisa a ser vencida na sequência do livro. Ou seja, o livro não é tão fragmentário assim. A meu ver, ele tem uma certa agenda de pesquisa e Aristóteles percorre essa agenda, né? A saber, dá conta de todos esses candidatos à substância, saber se de fato eles preenchem ou não as condições para que eles sejam ditos substância em primeiro sentido, né? O primeiro candidato a ser examinado é o substrato, o qual é apresentado como, cito Aristóteles, né, a qualificação de que ele dá para o substrato: aquilo que as outras coisas se dizem, mas ele próprio não se diz das outras coisas. Fim de citação. Esse passa a ser um critério para determinar o que seja substância no sentido de substrato. Então, esse candidato passa a ser testado para saber se o critério seleciona a forma, a matéria ou o composto de ambas. Por forma, Aristóteles entende, né, por matéria, ele dá um exemplo nesse capítulo, a estátua de bronze, uma estátua de bronze. Por forma, ele entende o bronze, por matéria, ele entende o bronze, por forma, a forma da estátua, né, a certa estrutura que essa estátua tem, e por composto, ambos, né, o composto é a estátua mesma. O critério que foi levantado aqui, né, aquilo que as outras coisas, do que as outras coisas se dizem, mas ele próprio não se diz de nada, né, esse critério de tentar encontrar o sujeito último, né, do ente em questão, ele deve selecionar, então, a forma, a matéria, o composto. E Aristóteles passa a fazer esse teste, que tipo de critério que tipo de
O que ele vai selecionar? A forma, a matéria ou o composto? Esse candidato, então, passa a ser testado para saber se o critério seleciona a forma, matéria ou composto. A passagem a qual encerra o teste é conhecida pelos intérpretes como o striptease da substância, o desnudar da substância. Aristóteles, num procedimento hipotético, toma uma substância e vai a desnudando, subtraindo dela todas as afecções que a determinam: o comprimento, a largura, a profundidade, enfim. O que resta como substrato último é a categoria, é a matéria indeterminada. O critério de substrato último não se mostra, portanto, satisfatório para para a gente determinar o que de fato seja a substância. Ele se mostra insatisfatório exatamente por esse motivo que vai vir aqui para frente. Para consertar o equívoco, o qual o critério de substrato tomado por si só resulta, veja bem, e o equívoco qual é? A matéria indeterminada não pode ser substância, porque a substância ela tem dois outros critérios auxiliares que Aristóteles elenca como critério de substancialidade desde categorias, a saber, aquele de ser separada, e o de ser algo determinado, de ser alguma coisa com certa determinação. Ora, se ela é separada, ela tem que ser alguma coisa com certa determinação. A matéria, não há matéria no mundo que seja separada da forma, não tem matéria indeterminada. A gente não consegue chegar nisso. Então, esse critério do sujeito último, ele se mostra insatisfatório, sozinho, para determinar o que seja de fato substância. Para consertar o equívoco qual o critério de substrato tomado por si só resulta, o estagirita lança a mão de duas notas próprias da substância, que, de um modo geral, encontram-se sempre associadas na determinação do que seja a substância. O algo determinado, determinação, e a separação, o critério de ser ontologicamente separado. Estes dois critérios têm por objetivo reconduzir a noção de substrato para a conclusão a qual ela deveria chegar, a saber, a forma e o composto. Ou a forma ou o composto. Se a matéria na qual o critério resultou é a completa indeterminação, como sua contraparte tem-se, então, a completa determinação, sendo este representado pelo algo determinado. Desse modo, a noção que figurava como nota característica das substâncias sensíveis, agora é redimensionada e redirecionada à forma, na medida em que esta será o que determina a matéria e resulta no composto. Por outro lado, a matéria não pode ser separada, pois, como o experimento hipotético que Aristóteles propôs demonstrou, nada sobraria se retirássemos todas as determinações de um ente, a menos que concebêssemos uma matéria totalmente indeterminada. Somente esta restaria. Ocorre que, em sentido estrito, não há na realidade matéria indeterminada. Toda matéria disposta na realidade é dotada de alguma determinação e, portanto, de alguma forma. De modo que não existe matéria sem forma, portanto, ela não pode ser separada. A forma também não ocorre destituída da matéria nas substâncias sensíveis. No entanto, pode ser separada pelo pensamento ou pela razão. Por isso, pode ser expressa em definição. Em sentido estrito, a característica de ser separado vale unicamente para o composto. Não obstante, entre as partes do composto, certamente, a forma é a que desfruta de uma certa condição de separação. Além de ser o que corresponde a algo determinado, dado que Aristóteles indica, a matéria só recebe essa caracterização em potência. A forma, desfrutando
A forma, desfrutando dos critérios de substancialidade, possui função lógica e figura como essência das substâncias sensíveis. Tanto é a forma que é esta que ela é expressa como definins na definição das substâncias. Quando ela é a responsável, tanto é a forma que é a determinação das substâncias, né, que ela que expressa o definins nas definições, quanto ela é responsável pela identificação dos entes individuais. De outro modo, a forma, quando nos entes vivos, é a alma, a qual também é identificada a essência. A alma, portanto, é o que é a substância do homem e de todo o ser vivo, uma vez que ela é o princípio estruturador e organizador da matéria, que faz com que um corpo tenha vida. Em outras palavras, os seres vivos são tipos naturais de determinado modo, porque a alma faz com que a matéria esteja disposta, estruturada, organizada e determinada de maneira tal que o ser vivo cumpra a sua função própria. A forma, assim, ganha certo relevo, na medida em que cumpre o papel determinador das substâncias sensíveis individuais. Como vimos muito brevemente, o chamado núcleo duro da metafísica trata da questão o que seja a substância a partir das substâncias sensíveis. Ocorre que esta investigação se pretende de máxima universalidade, portanto, pretende dar conta de todos os entes sensíveis e suprassensíveis. Ademais, Aristóteles lança mão, em Epsilon 1, de uma distinção entre a filosofia primeira e a física. Enquanto a física também mantém seu escopo restrito às substâncias sensíveis, a filosofia primeira se distingue por possuir em seu escopo também as substâncias suprassensíveis. Do contrário, se não as tomasse como objeto de estudo, a física se consagraria como filosofia primeira. Neste mesmo excerto, Aristóteles afirma que a filosofia primeira é universal justamente porque é a primeira. Ora, a investigação que vinha se desenrolando parecia nos conduzir para o fato de que a ciência do ser enquanto ser deveria ter em seu escopo todas as substâncias, enquanto ela seria primeira por conta da sua universalidade. A famosa argumentação de Epsilon 1 inverte essa compreensão e funda o caráter universal desta investigação no fato dela ser primeira. A questão equivaleria a perguntar em que medida, ao tratar do tipo especial de substância, essa ciência se revelaria universal. Segundo Augustin Mancion, a estratégia que Aristóteles visa é indicar que sem o conhecimento de um ser primeiro, o conhecimento de todos os outros seres resta incompleto. Do mesmo modo, a filosofia primeira deve ser integrada à ciência do ser enquanto ser, pois o ser primeiro exerce a função, segundo Aristóteles, de princípio e causa de todos os outros entes. A argumentação de Mancion parece encontrar respaldo em Lambda. Este tratado se apresenta dividido em duas partes. Numa primeira parte, Aristóteles recapitula o que foi colocado em zeta, eta e teta. É necessário que isso seja feito, porque ele está tratando nesses tratados, como a gente viu, nesses livros, das substâncias sensíveis. É necessário que ele passe pelas substâncias sensíveis para que ele consiga alçar a substância suprassensível. A partir, então, do capítulo 6, do 6 a 10, Aristóteles, então, vai fazer a determinação das substâncias suprassensíveis e vai então nos dizer qual é a natureza dela, e por que também elas são necessárias nessa investigação. A argumentação se desenvolve no sentido de mostrar a necessidade de uma substância suprassensível como um postulado da causa final
de causa final de eternidade do movimento. Isto é, para que possamos explicar de maneira inteligível o movimento do universo. O argumento esboçado por Aristóteles é razoavelmente simples. É um argumento de regresso ao infinito. Se não houvesse substâncias eternas e imutáveis, então tudo seria corruptível. Isso é uma passagem digamos. A premissa ela parece funcionar exatamente porque a gente sabe que Aristóteles tem uma ontologia de categorias, e as categorias, se houvessem substâncias só sensíveis, né, isso, e portanto corruptíveis de único modo, todas as outras coisas seriam corruptíveis, uma vez que todas as coisas dependem das substâncias, como a gente viu, né? Então todas as outras coisas também seriam corruptíveis, né? Então essa premissa parece fazer sentido desse modo, né? Já desde a obra de A Juventude de Aristóteles, desde a ontologia de categorias que ele tinha na Juventude, né? Se houvesse apenas substâncias corruptíveis, então tudo seria corruptível. Mas o argumento ele vai à frente, né? Se tudo é corruptível, como tudo pode ser corruptível, se tem coisas que não podem sofrer corrupção, né? Não podem estar colocadas no processo de geração e corrupção, né? Como o movimento, né? Se ele tivesse no processo, se ele fosse submetido a esse processo de geração e corrupção, alguma coisa teria que gerar um movimento. Então teria alguma coisa que se move antes do movimento, e assim é o infinito, né? E isso seria um regresso ao infinito, né? Diante disso, Aristóteles afirma a necessidade de um princípio que seja imóvel, né? Que ele vai chamar de próton akíneton, né? O primeiro motor imóvel, que seria a causa de movimento do princípio de todas as coisas, né? E principalmente do céu, né? Do céu que é contínuo e eterno. Uma causa de movimento que seja necessariamente imóvel para evitar exatamente o regresso ao infinito de uma causa de movimento, né? A partir da argumentação de Lambda, podemos verificar que o ser primeiro cumpre um papel de importância na explicação das substâncias sensíveis, de modo que restaria algo incompleto se tal objeto não pertencesse ao escopo dessa substância. Então, a física seria a filosofia primeira. Contudo, ela também restaria incompleta na medida em que investiga o ser enquanto movente e não conseguiria fornecer ela mesma uma explicação inteligível para o movimento, que é o foco e o recorte próprio de seu objeto. Desse modo, o projeto metafísico aristotélico encontra em seu fecho de abóbada na apresentação de seu objeto principal, a substância suprassensível. Obrigado. Muito obrigada, Gabriel, pela belíssima fala e também pela organização do ciclo. Então, nós passamos agora às perguntas. Eu vou fazer. Gabriel, eu gostaria de parabenizar pela fala e te perguntar como exatamente tu vês a relação dessa ontologia geral que tu apresentaste, né, como possível em Gama, e o modo como Aristóteles relaciona essa ontologia com Zeta, né? Se tu achas que há uma continuidade conceitual e filosófica entre essas duas perspectivas da ciência buscada, a ontologia e a osiologia. Obrigado pela pergunta, Maria. Sim, me parece que essa passagem não me parece difícil. Depois que
depois de tentar fazer essa passagem, né, da oceologia mais geral para uma oceologia específica, né, e tentar garantir ainda a universalidade dessa ciência, essa passagem, né, de uma ciência do ser enquanto ser para uma ciência da substância, ela parece menos complicada do que esta outra, né? Pois bem, me parece a ontologia geral que está em Gama, ela tem por objeto, então, né, ela apresenta como objeto o ser enquanto ser. Essa ciência só é possível exatamente na medida em que ela consegue ser respaldada, ou ser calcada, fundada na substância, né? Na primazia que a substância tem com relação às demais categorias. De modo que, toda vez que a gente tratar de algum item não substancial, esse vai fazer referência diretamente à substância, né? Então, nesse sentido, a substância consegue organizar em torno de si, né? Fazer com que todos os outros itens não substanciais orbitem em torno dela mesma, né? Sendo desse modo, a viabilidade, a possibilidade de uma ontologia em Aristóteles, ela se dá através de uma oceologia, de uma ciência da substância. Tal ponto que ele chega a dizer em Zeta 1 que a ciência, que a questão do ser passa a ser a questão da substância, né? Essa passagem me parece, inclusive, textual. Então. E ela é possível exatamente porque a substância tem em torno dela mesma, logicamente, todos os demais itens que não são substanciais. Isso é, a definição dos itens que não são substanciais remetem ou envolvem a definição de substância, sem que a substância esteja envolvida na definição de substância aquilo que a definição dos demais itens que não são substanciais. Imagine que esse tipo de unidade conceitual tem um poder filosófico enorme, né? E Aristóteles conhecia já desde a juventude, conhecia esse expediente, possivelmente já seja usado em Platão, né? Mas não tinha noção do poder filosófico que ele tinha. Talvez ele não tinha se dado conta da primazia lógica da substância. E só consegue fazer isso na ontologia geral de Gama, né? Naquela ontologia mais robusta que está dada na metafísica. Em categorias, isso parece impossível, né? Porque lá não aparece em nenhum momento a prioridade lógica da substância, né? A substância, todo tipo de relação que a substância mantém com os itens não substanciais nesse tratado é ontológica, que é uma condição necessária para a unidade conceitual, mas não é suficiente, né? Então, acho que essa passagem ela se dá perfeitamente em Aristóteles e não chega a ser das mais complicadas, né? Essa passagem de zeta e teta para lambda, né? De uma ciência geral do ser, né? De uma ciência do ser enquanto ser para uma teologia, essa sim. Boa tarde, obrigada pela fala. Eu gostaria que você pudesse, se você pudesse falar um pouco sobre em que medida os objetos materiais médios são substâncias para Aristóteles. Os objetos materiais médios são substâncias. O que você entende por objeto material médio? É o que eu gostaria de saber, na verdade. Em que medida? Os entes que povoam. Isso. Eles são substância para Aristóteles justamente na medida em que eles são um composto de matéria. A resposta dada na metafísica, né? Tem duas respostas possíveis para essa questão. E elas não são totalmente excludentes, né? A primeira resposta seria, elas são substâncias justamente porque elas são separadas e elas são algo determinado. Essa é a resposta que Aristóteles te daria em categorias. E mais, né? Elas são substâncias porque elas se mantêm uma e a mesma e suportam contrários, né? Uma característica que só é satisfeita por meio do critério de separação, né? Na metafísica, essa resposta vai mudar um pouquinho. As substâncias sensíveis, elas são substâncias na medida em que elas são composto de matéria e forma e que elas são dotadas, então, dessa característica formal que organiza, estrutura e
e de alguma maneira dar certo esteio para que elas sejam o que são, para que elas sejam de determinado modo e cumpram a função própria que elas têm. Então, elas seriam substâncias sensíveis exatamente nesse sentido, né? No sentido em que elas são composto material formal e a forma possibilita que elas sejam tenham determinada uma estrutura tal que se dê conta da função própria que ela tem. Aristóteles é um filósofo com uma carga teleológica bastante grande, né? Então, os entes não estão dispostos no mundo sem mais, né? Eles têm uma função própria, né? E a forma garante essa função própria, ela estrutura, organiza a matéria de determinado modo que o ente possa cumprir, então, a sua função própria e a gente possa dizer o que ele é. Então, a forma também, ela é expressa logicamente no definins, no definins da definição. Então, as substâncias sensíveis são substâncias exatamente porque são entidades dotadas de forma. No caso das sensíveis particulares, dos seres vivos, né, elas são dotadas de alma. Boa tarde, Gabriel. Agradeço, parabéns pela fala, gostei muito. Eu queria perguntar uma pergunta meio geral, né, só para saber a tua posição. Porque Aristóteles foi discípulo de Platão, ficou muito tempo na academia, né, e em certo momento deixou a academia. Ou seja, e eu tinha um professor que sempre falava que essa ação mostra duas coisas. Primeiro, em certo sentido, ele sempre foi um platônico, mas no momento rompeu, ou seja, tu tem a ideia de uma influência de Platão, mas tu tem um rompimento, né? E eu queria saber de ti qual que é a tua perspectiva, né? É porque, no mais às vezes, a gente sempre vê Aristóteles como um crítico muito grande de Platão, né? E eu queria saber a tua posição em relação às continuidades e às descontinuidades, sobretudo em relação à metafísica. Okay. Pois bem, né? Eu sou um oeniano nesse aspecto, né? Tu já fez essa pergunta sabendo disso. Eu acho que Aristóteles começa o pensamento dele exatamente com uma rejeição ao platonismo. Eu acho que é falsa a afirmativa de que quando Aristóteles estava... Aristóteles passa... Acho que nós podemos dividir a vida de Aristóteles em três partes, né? O primeiro momento ele vive em Estagira, o segundo momento ele vive na academia e o terceiro no liceu. Esse momento que ele vive na academia é de fato decisivo para quem Aristóteles vai vir a se tornar. Ele fica não pouco tempo na academia, provavelmente 20 anos, né? Acompanha não o Platão jovem e da maturidade, mas o Platão da velhice. Ele tem como colegas na academia Espeusipo, Eudoxo, Xenócrates, toda parte significativa dos principais matemáticos da Grécia Antiga. Provavelmente nesse período se desenvolveu a lógica na academia, né? Os diálogos mais lógicos de Platão, né? Parmênides, sofista, político, esses diálogos, possivelmente o Filebo, né? Talvez até o Teeteto, não sei, difícil de alocar o Teeteto, né? Mas, esses diálogos foram escritos provavelmente neste período, né? São os diálogos que Platão desenvolve de maneira mais acurada a lógica, e em especial ele produz uma crítica à doutrina das ideias. Eu acho meio falho pensar que nesse momento em que Platão mesmo fazia uma revisão da sua própria doutrina, Aristóteles faria um assentimento tão profundo a ela, né? O primeiro ponto é esse. O segundo, né? Há um desenvolvimento, é certo que há um desenvolvimento da lógica na academia, e Aristóteles parece ser também um dos influenciadores disso, né? Um dos estimuladores desse desenvolvimento. Nesse período, provavelmente, e isso é certo, consenso entre os intérpretes,
o tratado, para quem aceita que categorias de Aristóteles de fato, o tratado de categorias teria sido escrito. Esse tratado, a meu ver, não tem nada mais antiplatônico do que ele, né? Ele é todinho centrado em substâncias sensíveis, né? É um tratado de um realismo empirista absurdo. Então, dizendo inclusive que os universais, espécie e gênero, né, são subsidiários da substância primeira, né? E dependem ontologicamente nesse tratado, inclusive, da substância primeira, né? Ele faz por via sinanaides, né? Se não há substância primeira, não há nada mais, né? Então, veja, ele provavelmente começa a carreira filosófica dele com uma recusa ao platonismo. Acredito que desse período também sejam aqueles escritos, aquelas críticas que Aristóteles endereçaria a Platão, que estariam no Deideis, no Perídon, sobre as ideias, né? Em especial aqueles com maior grau de acribia, né? de precisão, que é o argumento dos relativos e o do terceiro homem, né? Que leva a doutrina das formas a uma regressão ao infinito, né? Bom, uma doutrina das formas que é levado a uma regressão ao infinito, certamente é alguma coisa viciada do qual não se pode se assimilar, né? Então, me parece que Aristóteles, de maneira alguma, tem alguma anuência a Platão no início da caminhada, da trajetória filosófica dele. Ocorre que, né, vejam a ironia das coisas, né? Ocorre que Aristóteles é obrigado a postular depois uma substância suprassensível separada, né? Pura forma, ato puro, né? E ela vai ser colocada como ente principal, né? Distintivo no projeto metafísico dele, né? Então, Owen e alguns outros intérpretes dizem que Aristóteles faz um certo retorno, ou uma certa inclinação em direção ao platonismo na fase madura dele, mas certamente é revisitado, né? Não é um platonismo genuíno, não sei nem se é um platonismo, né? É uma certa influência platônica, né, que há no seio do aristotelismo maduro. Não sei se te respondo. Mais alguma questão? Então, podemos dar por encerrada. Obrigada mais uma vez, Gabriel. Eu agradeço a presença de todos e até sexta que vem.